Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura, ela tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, paz, luz, direcionamento e caminho. As de espadas, o julgamento, o cavaleiro de paus, e os 6 de ouros. Essa carta do As de espadas, ela me traz uma energia que ela é muito ela parece muito conectada a vocês, sabe? A quem vocês são. Então, independente do significado, né, contido nela, ela aparece aqui no momento presente, significando também esse estado de ser quem vocês realmente são, sabe? De estar iniciando agora, manifestando agora, ou brevemente, a partir de agora, um momento de vida em que vocês conseguem ser vocês mesmos, né? Estar de alguma forma mais conectados com quem vocês são. E ela também é a carta que ela fala da clareza, da iluminação, do esclarecimento das coisas. Da capacidade de ver a verdade e de tomar uma decisão a partir daquilo que é verdadeiro. Muitos de vocês vinham vivendo um momento de desequilíbrio, perturbação ou até um momento de ajuste mental.
um ajuste das ideias de vocês, um ajuste da capacidade de vocês perceberem as coisas, o mundo e a si mesmos. E esse momento, ele foi um momento que ele pode ter soado até para algumas pessoas como um momento em que vocês estiveram distantes ou um momento em que vocês estiveram, da ótica de algumas pessoas, até um pouco frios, um pouco distantes mesmo. E essa distância acaba criando essa perspectiva de frieza, de afastamento, de desconexão. Mas isso não é algo que vocês fizeram por esses fatores, né? Por de fato querer estar distantes, ou estarem frios, ou exatamente desconectados. É que vocês realmente estavam vivendo um momento pessoal de esclarecimento que ele era muito exigente com vocês. Ele exigia muito de vocês, uma entrega muito completa de si mesmos. Não que esse tenha sido um momento que vocês perceberam ele de uma forma tranquila, positiva ou como uma grande jornada evolutiva. Não. Foi um momento muito natural para alguns, mas para outros um momento até muito desconfortável, onde vocês não conseguiram vivenciar certas coisas, certas experiências, certas relações da maneira como vocês queriam vivenciar, porque por mais que vocês se esforçassem, havia essa cobrança interna muito grande de que vocês estivessem entregues a esse momento. E esse momento, ele é um momento que tem como principal direção levar vocês, né, alimentar a mente e a alma de vocês com essa razão iluminadora. Essa razão que mostra uma direção, né? Mostra uma verdade. Isso é muito importante porque, às vezes, quando a gente vive um momento que, apesar de trazer muito crescimento, apesar de ter tanta simbologia envolvida nele, ele é um momento muito mental, é um momento muito racional. Entretanto, essa espada, ela para mim, essa carta do As de Espadas, ela representa algo vindo do espiritual mesmo. Essa mão saindo das nuvens, né? Ela é para mim algo muito espiritual. Então é realmente uma razão que ela vem pela força da espiritualidade, é aquilo que você precisa da espiritualidade para que você consiga
Algumas pessoas, elas interpretam a carta do As de Paus, às vezes ela é chamada do As de Espadas, às vezes ela será chamada de de Espadas, né? E eles consideram ela a primeira carta da série de espadas, né? Alguns entendem ela como um início em direção às cartas subsequentes e eu dificilmente interpreto ela assim. Para falar a verdade, eu, principalmente quando a gente fala das cartas de espadas e de paus, eu entendo elas como a chegada, como resultado. Só que elas são cartas que elas têm, para mim, essa simbologia muito poderosa de dizer assim, olha, depois de fazer tudo o que nós fazemos, porque as cartas de espadas, elas vão terminar no 10 de espadas, né? E o 10 de espadas, ele é um fim triste, ele é um fim arbitrário, ele pode representar uma libertação, mas ele é muito triste. Ele não fala não é uma libertação alegre, não é uma libertação que realmente te traz um sentimento de liberdade, um sentimento de perspectiva, um sentimento de futuro, não. Sem algo para complementar essa carta, ela é um fim muito doloroso, na verdade. São 10 espadas nas costas, né? Então, a carta do As de Espadas, ela fala justamente de que em algumas coisas da vida, quando nós chegamos em um determinado lugar, esse chegar, ele representa o fim é o começo, sabe? O fim é o começo. Num sentido muito positivo, porque o fim é o começo, ele quer dizer assim que tudo aquilo que nutre aquela jornada não foi perdido naquilo que você vivenciou antes, mas sempre esteve sendo preparado, sempre esteve aguardando no lugar que você que você alcança, né? Que vocês estão alcançando agora. Isso não é como resetar a sua jornada, isso é como viver uma caminhada onde você tem o poder de reconhecer na sua vida que algo no futuro é tão bom que vai ser aquilo que realmente representa para você o todo da sua caminhada, da sua jornada. Não é uma ideia tão fácil de transmitir, mas a principal mensagem que eu quero trazer com isso é que vocês entendam o seguinte: vocês não viveram esse momento para validar o distanciamento, a desconexão, ou tudo isso que vocês vêm manifestando ou terminam de manifestar agora. Vocês vivem vivendo tudo isso para reconhecer como é bom ser coroado por essa boa nova, por esse momento que é tão bom, é tão realizador, que vocês vão ter a segurança de olhar para ele e dizer: ok, existem coisas antes daqui, mas isso aqui, o agora, o presente, eu decido que ele representa aquilo que eu vou chamar de início para a minha vida e para a minha felicidade.
É esse sentimento que eu sinto, vocês estando em paz com a verdade, a ponto de dizer, esse daqui é o momento em que, pela primeira vez, eu me enxergo da maneira como eu realmente sou. E essa visão de si mesmo, do seu caminho, é uma razão que te esclarece e que te conduz. Ela representa no seu caminho uma anunciação de liberdade de tudo aquilo que um dia foi sombrio na sua vida por te desconectar de si mesmo, por confundir as suas ideias, os seus pensamentos e o seu interior, fazendo com que você tivesse sempre essa sensação de que nada te satisfaz. E esse sentimento de insatisfação com tudo, ele é dado principalmente pelo desconhecimento de si mesmo. E o julgamento, ele é a abertura do bom caminho, o resultado da justiça, né? É algo justo sendo feito na sua vida e isso que é justo abre um bom caminho. E devolve, traz de volta para a vida de vocês a vontade, o desejo, a paixão, o tesão, em todos os sentidos, sabe? Então até a palavra tesão, que é uma palavra mais sexualizada, mais sexual em alguns aspectos, eu trouxe ela porque existem muitas vontades, às vezes a gente fragmenta muito as coisas da nossa vida, né? Às vezes a gente categoriza elas como o amor sendo uma coisa diferente da paixão, que é uma coisa diferente do desejo, que é uma coisa diferente do carinho, em alguns casos isso faz sentido, mas em outros casos existem coisas que a gente tem que vivenciar na plenitude do nosso sentimento. E essa carta do Cavaleiro de Paus, ela fala de querer tudo, de querer muito, muita vontade. Então ela representa aqui para mim o fim dessa fragmentação pessoal. É vocês sentindo que vocês são uma coisa completa, uma coisa única, sabe? E que esse desejo, esse amor, todas essas coisas, elas estão de alguma maneira conectadas ao seu coração e elas aquecem a sua alma. E toda essa transformação, todo esse sentimento traz de volta para a sua vida a virtude, a generosidade, a compreensão. E aqui, a virtude, a generosidade, a compreensão, ela representa o retorno da sua capacidade, né? Quando a gente fala de generosidade não é ter pena. Generosidade é ter consciência moral, afetiva e espiritual de que fazer o bem, ajudar o outro e compartilhar as coisas com verdade e com amor é algo virtuoso, é algo que alimenta a alma e traz para a nossa vida a percepção de que nós não estamos desconectados de tudo aquilo que vive, que existe.
de que nós não somos uma unidade avulsa, perdida entre tanta matéria, entre tanta coisa, uma unidade a mais e dispensável, de que nós somos partes de uma coisa que é maior, que é importante para nós e para a qual nós somos importantes. Então essa questão de generosidade, ela é sobre você conseguir sentir dentro de você a compaixão e o amor para compartilhar com os outros, né, com o outro, aquilo que você é sem medo. É conseguir encontrar uma perspectiva em que você apoia o outro sem que isso tenha receios, sabe? Sem que você tenha o receio de que apoiar o outro represente um débito para sua vida, porque você sente dentro de si essa consciência de que as ações significativas, elas são recompensadoras por si só. Elas tornam a sua alma, o seu ser e o seu interior virtuoso. E não tem como você ser miserável ou viver algum tipo de escassez quando a sua alma é alimentada pela virtude. E isso é uma coisa muito importante que você precisava na vida, porque ela tira você da tristeza de se perceber limitado pela materialidade, sabe? Você é uma pessoa que parece já trazer essa virtude caridosa dentro de você, mas em muitos momentos essa virtude ela teve muito conectada com a materialidade, no sentido de que você conseguia entender as coisas na perspectiva daquilo que você conseguia fazer. Então, eu consigo fazer tanto por tantos, e isso pode ser valorizado ou não, isso pode representar algo significativo para as pessoas que eu estou tentando ajudar, ou para as relações que eu estou tentando estabelecer ou não. E muitas vezes alguns de vocês realmente passaram por momentos em que vocês perderam a confiança em compartilhar sentimentos e apoio aos outros por terem sido desvalorizados, por terem sido talvez até traídos, enganados. Mas nesse momento, é um momento em que essa chama aqui ela é tão maior do que tudo isso, sabe? Essa consciência de que o fogo de vocês ele não se apaga com a frieza da escassez alheia, sabe? Então, essa com certeza é uma coisa que vocês tinham que saber, aprender, mas de uma maneira assim muito intensa, para que realmente fixe na consciência, na alma de vocês, não saia mais. A generosidade de vocês, ela é uma virtude inegociável e ela é um alimento para a alma de vocês. Então, a medida da virtude, da generosidade de vocês não deve ser o outro, a moral do outro, o reconhecimento que o outro dá para as coisas, o valor que o outro dá para as coisas. Porque, por mais que isso seja um gesto de compaixão, de caridade,
ele também é um gesto de significado para a sua própria jornada de vida. Ele dá significado para a sua própria jornada de vida. Independente do outro, ele dá significado e sentido para a sua própria vida. E é essa reconexão com, e isso é se reconectar com si mesmo, sabe? Então não deixem mais isso se afastar de vocês. Essa carta ela fala de equilíbrio e sensatez também, mas isso já está aqui, né, nessa razão iluminadora. Vocês sabem o que vocês podem fazer e o que vocês não podem fazer. Não é sobre se deixar enganar ou se colocar em uma situação vulnerável. Não é sobre isso, vocês sabem disso. É sobre ser quem vocês são, independente de quem os outros são. E se vocês são pessoas que vão viver a virtude da generosidade, então é viver a virtude da generosidade por ser algo virtuoso em si e também por si mesmos e também pelo outro, mas não tomando o outro como parâmetro para ser ou não ser, porque é o que vocês são. A gente não subtrai aquilo que nós somos de nós mesmos pelo simples fato de que do outro não ser aquilo que a gente esperava que ele fosse. Entende? É uma compreensão difícil das coisas às vezes, mas ela é essencial para todos nós de alguma forma, em alguma medida. O nosso valor, o nosso caminho, a nossa razão de vida, ela tem que ser flexível o suficiente para evoluir, mas inegociável na sua virtude. Então a gente não pode aceitar acordos com a existência, principalmente com a existência material, que venham subtrair de nós aquilo que é virtuoso. Porque o débito é no nosso próprio ser. Isso não representa nenhum tipo de lição de moral para o outro, de fato. O verdadeiro débito acaba estando no nosso ser. Essa lição que vocês... Essa lição não, né? Essa sabedoria que vocês adquirem e vivenciam agora é algo trazido pela espiritualidade em muitos aspectos, mas vocês sabem enquanto isso é a jornada de vida de vocês, não deixa esse fogo se apagar, sabe? Alimenta essa chama. Respeita o coração de vocês. Três de paus. Valete de ouros. O Papa. E o 7 de paus. Esse momento, ele é um momento realmente muito forte de visão. Porque essa carta, ela fala de um resultado alcançado.
E aqui é um resultado muito interno, né? Desse grande conhecimento, dessa grande sabedoria interna. Mas ela é a carta que ela fala muito de você sentindo que você tem dentro de si o poder necessário para se sentir segura de quem você é. É quando você chega no topo da montanha, sabe? Sabe quando quando você quer ver os fogos de artifício no fim do ano, vamos supor. E aí você sai assim, sei lá, se você mora numa rua que é uma ladeira, você vai subir a ladeira para chegar no ponto mais alto, para ver melhor, para ver mais. Ou você vai, sei lá, subir no segundo andar da sua casa, ou você vai pegar o carro e você vai para um ponto mais alto da cidade para você conseguir ver melhor e ver mais. É isso. É você chegando numa situação de vida onde você consegue ver melhor e ver mais, e assim entender melhor, entender mais, ser mais sábia e consciente das coisas, da vida, que junto com essa carta do As de Espadas traz muito forte essa energia de visão, de esclarecimento, de razão que esclarece as coisas. E enquanto essa carta do As de Espadas ela me trouxe um esclarecimento muito interior, essa carta do Três de Paus ela complementa dizendo assim que o seu esclarecimento interior te traz uma visão inteligente sobre o exterior, uma visão superior sobre o exterior. Então, vivendo essa jornada pessoal, você traz para si mesma a capacidade de viver melhor, com tudo aquilo que está fora de você, né? Mas é uma carta também de resultado alcançado, como eu falei, né? Então, eu sinto que eu não estou falando de coisas muito futuras, tá? Eu estou falando, na verdade, de coisas presentes. Esse é o momento que você está vivenciando. Se você ainda não sente isso, mas se identificou com essa jornada aqui, é algo que em breve você vai perceber. E essa é curioso porque essa sua dificuldade, né, esse momento que você vinha vivendo antes de tudo isso, antes de todo esse processo, essa desconfiança que você perdeu nas coisas te colocava muito fortemente diante de um risco de perder oportunidades, de perder de não ter condições de colocar em conexões, em relações, em vínculos, em momentos e circunstâncias, a energia, a confiança que você precisava colocar para que as coisas tivessem um futuro, uma perspectiva, alguns de vocês realmente sentiram a vida de vocês mais escassa, sentiram uma certa escassez na vida de vocês nos últimos anos, né, no período em que vocês viveram dessa forma, e infelizmente vocês sabiam que vocês não estavam arriscando o suficiente por falta de confiança. E a parte mais ruim disso, né, voltando a falar de toda essa questão pessoal, é que vocês foram percebendo com o tempo que essa falta de confiança nas coisas externas, essa falta de confiança no outro,
ela foi se transformando em uma falta de confiança em si mesma. Então, vocês começaram a deixar de fazer as coisas não era mais sobre eu não vou fazer isso porque eu não confio que o outro vai dar valor ou que o outro vai cumprir com a sua promessa. Se tornou algo do tipo: eu não confio mais que eu seja capaz de encontrar alguém na vida, né? De encontrar alguém nas minhas conexões, na minha jornada, que seja confiável. Você vê essa diferença sutil no texto dessa desconfiança, evidencia o quanto isso acaba deixando de ser algo do outro e passa a ser algo seu, né? Passa a subtrair de si mesma e é algo que a gente às vezes não percebe quando está acontecendo, né? Então, sempre, tá? Sempre vai haver alguma circunstância na vida em que alguém não vai cumprir com o que combinou com a gente, em que alguém não vai ser sincero com a gente, em que alguém vai mentir, tá? E por pior que isso seja, infelizmente realista, né? E o erro mais comum é a gente querer viver uma situação desse tipo e tentar fazer uma generalização, né? Ah, eu não confio mais em ninguém, ou não dá para confiar em ninguém, ou hoje em dia todo mundo, e discursos desse tipo. Só que esses tipos de discurso, eles não são produtivos e eles só levam a gente a momentos em que a gente percebe que dessa maneira não vai funcionar. E aqui tem um pouco disso, sabe? De você entender assim que vai acontecer de novo. Em algum momento vai ter alguém que não vai cumprir com aquilo que combinou com você, porque isso é realista, mas isso não quer dizer que todas as pessoas sejam assim. E essa é a parte mais desafiadora dessa leitura, porque gera um questionamento muito impactante, que é assim, vale a pena desistir de quem é bom para nós por causa de quem não foi? Eu queria poder dizer que existe uma forma mais clara ou mais fácil de encontrar as boas pessoas, mas não necessariamente a gente terá acesso a uma maneira melhor de fazer isso. A gente sempre tem que tomar um cuidado, a gente pode e deve se proteger. E essa carta do Seis de Ouros, ela fala muito disso, né? A generosidade, ela é um equilíbrio. Ela não é dar o que você não tem, né? Você dá aquilo que você tem condições de dar. Só que ela também fala que às vezes a gente tem condições de dar muito mais do que a gente acredita que pode, né? Que tem. Então,
ela é a carta que te convida a reconhecer que você é muito mais poderosa do que você imagina e que as pessoas, algumas pessoas que precisam de ajuda, elas estão muito mais necessitadas do que você imagina. Mas voltando, né, um pouco à questão de confiar nas pessoas, fica essa reflexão, sabe? Vale a pena desistir dos bons? Vale a pena desistir de uma boa pessoa porque tem porque tem 10 ruins ao redor? Eu vou dar um exemplo aqui, que ele é um exemplo que pode ser bem esclarecedor, sabe? Imagina que você tem que você tem ali a possibilidade de ajudar, né, 11 pessoas. Dessas 11 pessoas, você sabe que 10 pessoas são ruins e provavelmente, né, o mais probabilisticamente, a 11ª também seria, né? A gente poderia dizer que é muito pequena a chance de uma pessoa, de entre 10 pessoas ruins, a gente dá sorte de encontrar uma pessoa que é boa se elas fazem parte do mesmo contexto, né? E é uma questão até cultural, né? Quando aquilo que é ruim se torna uma cultura, vai sendo compartilhado, né? É como querer encontrar um vegano numa tribo de canibais. Mas imagina que essa 11ª pessoa é uma criança. A figura da criança, ela sempre traz para nós uma coisinha a mais no peito, né? Então, algumas pessoas ajudam só a criança porque é uma criança. A criança, ela pode ser tão ruim quanto todas as outras pessoas, porque não é porque ela é criança que ela não será ruim. Mas talvez ela seja só influenciada pelas outras pessoas. Ou talvez ela ainda não tenha sido influenciada pelas outras pessoas. Mas, provavelmente, o que vai determinar isso será muito mais a vida adulta dessa criança do que a infância dela. Então, você não tem garantia nenhuma de que ela é uma pessoa boa. Entretanto, na nossa vivência, no nosso dia a dia, a gente facilmente se apega a moralismos frágeis, né? Em que a gente cria parâmetros, cria generalizações moralistas. Não, porque é criança, então essa pode ser ajudada, então essa é boa. Às vezes não é, porque não é um bom parâmetro para a verdade. É só uma generalização de um moralismo culposo, né? Que está querendo fazer um julgamento sobre o que uma pessoa é ou não é, o que ela pode ou não pode ser. No fim das contas, lidar com uma pessoa, por mais adulta e crescida que ela seja, é muito semelhante a lidar com essa criança. No começo, a gente não sabe. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Esse é o momento da vida de vocês em que eu sinto que essa conexão consigo mesmo, com o seu interior, vai te trazer mais clareza e inteligência para lidar com tudo isso, para se proteger mais nessas situações e para estabelecer um equilíbrio, mas que o principal fator de equilíbrio aqui é não deixar que
a falta de confiança que os outros representam passe a representar uma falta de confiança que você tem nos outros ou que você tem em si mesma. Que vocês sabem que isso subtraiu muita coisa da vida de vocês no sentido de aproveitar oportunidades, aproveitar coisas que talvez fossem oportunidades, e agora, nesse mesmo momento desse julgamento, é o momento em que vocês veem manifestar na vida de vocês uma proposta concreta, confiável, que é boa. Que ela é boa. Que realmente é boa. Então todo esse momento é para que agora, né, em que brevemente vocês verão essa proposta boa, concreta e confiável se manifestar, vocês reconheçam o valor daquilo que é bom. E por mais que eu sinta que vocês precisaram, estão sendo muito ajudados nessa jornada toda, é muito importante que vocês não desprezem o valor daquilo que realmente tem valor. Não adicionem desconfiança e insegurança àquilo que realmente tem valor. Pode ser uma coisa só, sabe? É uma coisa só, uma copa só, mas tem valor. É uma moeda só, né? Um pentáculo só, mas tem valor. Tem valor. Então pouco importa todos os outros. Eles não são o todo, os outros, as generalidades não são uma medida para tirar o valor das coisas boas da sua vida. E isso vem através do outro, vem através de alguém. E alguém pode ser uma proposta romântica, pode ser uma proposta de parceria, de união, de negócio, de estudo. Mas tem uma outra pessoa aqui trazendo uma proposta concreta, confiável para vocês, e vocês vão ter que, com essa nova visão, abrir os olhos e olhar com carinho, porque vai ser sobre confiar em vocês mesmos. Vocês vão saber que é verdade. Vocês vão saber que é confiável, mas vocês vão querer dizer não. Vocês já sabem. Para quem já está vivenciando essa proposta, já sabe que é bom, já sabe que é verdadeiro, já sabe que é confiável. Mas vocês estão querendo dizer não. Principalmente para as pessoas que já estão em contato com essa proposta, vocês chegam até essa leitura justamente para ouvir isso, né? Vocês sabem que é bom, vocês sabem que é confiável. Eu não estou falando de coisas, de suposições. Vocês chegaram no topo da montanha, vocês já viram. Vocês vivenciaram aquilo que vocês tinham que vivenciar para ver que isso é bom. Para ver que isso é confiável. Ah, mas e o futuro? Ah, mas e o amanhã? Ah, mas e aquilo? Fé. Fé. Essa carta ela fala: tenha profunda confiança naquilo que vocês já vivenciaram, o que precisavam vivenciar para reconhecer que é bom. Agora vivam, aproveitem o que é bom e vivam com fé. E existe assim uma perspectiva nessa carta de algo que é virtuoso, que é abençoado pelo espiritual, pelo Pai divino, mas ela fala principalmente de fé, de acreditar no futuro, de acreditar que tem um propósito, que tem uma razão para as coisas. E não é fé no sentido de basicamente, o que eu quero dizer é assim, quando eu olho para essa situação, se vocês perguntassem assim, ela é boa ou é ruim? Agora e no futuro.
Eu diria para vocês que é boa. Eu só vejo algo bom aqui. Mas a mensagem aqui dessa leitura, ela não vem para prever futuro nenhum, para dizer que isso é bom e sempre será. Então não adianta vocês quererem tomar isso que eu disse como um parâmetro para seguir a vida de vocês. Porque a parte mais desafiadora da presença dessa pessoa tão boa, com essa proposta tão boa na vida de vocês, é justamente uma lição de vida. É dizer assim que, por enquanto, infelizmente, a vida é assim. E o fato de existir a possibilidade de que as coisas não sejam aquilo que a gente queria que elas fossem no futuro, não deve ser um parâmetro para a gente deixar de viver hoje aquilo que de fato é bom. Existe uma música que ela diz assim, olha, eu nunca fui bom nisso, não levo jeito para dizer que vai dar tudo certo e nenhum desastre vai acontecer. Nós vamos perder a calma e encontrar 3 dias depois. No meio da vontade de nunca ser menos do que nós dois. Se for para tudo dar errado, eu quero que seja com você. Se for para tudo dar errado, eu quero que seja com você. Essa música, ela fala de uma questão mais afetiva, né? E ela diz assim, basicamente, olha, eu não tenho muita, eu não sou uma pessoa positiva, né? Eu não sou uma pessoa que diz, vai dar tudo certo. Pode dar tudo errado, mas eu te amo. Eu te amo agora. É verdade, você. Se for para dar errado, então eu escolho você para dar certo. Eu quero que dê certo. Mas se escolher alguém implica na possibilidade de dar errado também, então eu também escolho você para dar errado. Se for para tudo dar errado, quero que seja com você. Essa é a grande mensagem que vocês têm aqui nesse caminho agora. É escolher, é abrir o coração de vocês para escolher o que é bom na vida de vocês com tanta verdade que vocês também façam essa escolha não só para que ela seja aquilo que vai dar certo na vida de vocês, mas para que ela seja aquilo que vocês escolhem com tanta verdade e com tanto amor que vocês escolhem mesmo que seja aquilo que vai dar errado. Essa é a mensagem. A carta do 7 de paus, ela fala que é hora de ter fé e viver as coisas com profunda confiança, porque não dá para ficar se defendendo de tudo como se tudo fosse uma ameaça. Sinto que vocês deixaram de viver muitas coisas na vida de vocês. Vocês viveram muitas coisas que foram difíceis, frustrantes, dolorosas. Mas vocês deixaram de viver muitas coisas. 6 de paus. 6 de paus. As de copas. As de espadas. E a roda da fortuna. A mensagem aqui ela é bem objetiva, né? Realmente, para alguns, fala de sentimento, amor, sabe? Não é só sobre sentimento, só sobre amor, mas tem essa mensagem aqui também. Essa proposta aqui para alguns é realmente um amor. E as cartas do 6 de paus falando de vitória, falando de reconhecimento, gratificação, boa notícia. Então é um reconhecimento que há muito vocês não tinham, né?
Só que esse reconhecimento, ele vem, em grande parte, de um grande sentimento. De um sentimento profundo e pleno que vocês têm a oportunidade de viver. Então, essa proposta aqui, ó, seja ela de amor ou relativa a outros contextos, ela é o grande sentimento de reconhecimento, o orgulho. Sabe quando a gente sente tanto orgulho de uma pessoa? A gente sente tanto orgulho de uma pessoa, mesmo que não seja uma relação de amor, uma relação romântica, como sentir orgulho de um irmão ou de um filho. A gente sente tanto orgulho que isso é um sentimento que às vezes até emociona a gente. Aquele orgulho que a mãe tem do filho é alguém que te traz uma boa proposta, porque vem você uma pessoa maravilhosa. E para quem é um amor, é alguém que não só te ama, mas que tem orgulho de você. Que tem orgulho da sua jornada, dos seus passos, da sua luta, da sua generosidade, de quem você é. Então, deixar de ser você não faz sentido nenhum. Porque é quando você é você mesma, quando você é essa pessoa generosa, que essa pessoa te enxerga. Porque a generosidade, ela é o ato que revela você para o mundo, né? Quando você não vive essa sua característica tão inerente, você se oculta. Você tira do outro a oportunidade de enxergar quem você realmente é. Você tira das pessoas boas a oportunidade de enxergar quem você realmente é. Então, talvez 10 pessoas ruins tentassem se aproximar de você, vendo essa generosidade, vendo quem você realmente é. Mas uma pessoa boa só vai conseguir enxergar você quando você for quem você realmente é, né? E é algo que você tá... É o que nós temos aqui em seguida, né? O As de Espadas, ser quem você realmente é. Traz amor e felicidade para sua vida, traz uma proposta concreta. Não deixe de ser quem você é por causa das pessoas ruins. Você é uma pessoa capaz e inteligente, e com esses 2 As de Espadas aqui, agora ainda mais capaz e mais inteligente. Para lidar com as pessoas ruins, oportunistas, interesseiras, aproveitadoras. Mas não deixe de ser quem você é. Não deixe de existir, de viver, de seguir o seu coração por causa das pessoas ruins. Não tire das pessoas boas a oportunidade de sentir esse orgulho lindo de quem você é. Porque isso vai trazer muito amor, felicidade para a sua vida nessa união ou nesse reconhecimento, seja de que natureza for, mostrando que ser quem você realmente é muda tudo. Muda tudo para melhor. Essa é a mudança, é a roda da vida girando para que as coisas sejam melhores. Essa é a mensagem, uma mensagem linda, desafiadora, mas linda, de evolução pessoal, como a gente falou várias vezes, de ser quem você realmente é. E eu sei que é difícil, para todos nós mas é uma lição que fica para todos nós também, né? Até para mim que não sou do signo de Aquário, deixar de ser quem nós realmente somos nunca deveria ser uma opção. Nunca deveria ser uma opção. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fique bem.
e até mais.